Vamos falar de um assunto delicado logo no início de 2026, que é sobre a queda da estratégia de investir em dividendos. Será que isso é real? Será que realmente não faz mais sentido você investir em empresas de dividendos com essa nova tributação que vamos ter e que a gente já discutiu exaustivamente sobre ela durante o ano de 2025? E se a partir de agora você tem que mudar a sua estratégia? Você que estava investindo em ações previdenciárias que pagam dividendos justamente para você se aposentar e viver de renda passiva daqui 10, 15, 20, 30 anos? Será que você tem que adaptar logo sua estratégia hoje? Será que realmente seu plano de aposentadoria que você estava planejando caiu por terra? Vou te dar minha sincera opinião de cenários sobre o que você tem que fazer e principalmente te atentar para alguns pontos que tem muita gente que tá falando errado. E aí muitas vezes você vai se confundir. O bom da internet é que ela traz muita informação. Só que o perigo dela é justamente por muita informação disponível, você acabar se desinformando com informações erradas, né? Isso complica mesmo. Então já pega seu cafezinho aí, já fica preparado, que eu vou te dar alguns pontos muito importantes para você entender. Uma das coisas que eu li muitas pessoas falando nos comentários, pessoas que estavam com medo se ia mudar a estratégia de dividendos ou não, e eu vi muitas outras pessoas respondendo esses comentários falando: não, isso aí só vai pegar os ricos, porque para nós que não ganhamos mais do que 50 mil por mês, isso não vai ser impactado. E essa é a principal forma de desinformação que existe na internet. Como na internet você não tem que apresentar muitos fatos, você pode falar qualquer coisa. E a pessoa que tá lendo, às vezes pode ficar realmente convencida, afinal, isso se trata de um sofisma. A frase, você não será impactado com essa mudança, porque só quem ganha mais de 50 mil reais que será impactado, é um sofisma. Por quê? Sofisma lá de Aristóteles, hein? Isso é filosofia. Sofisma é quando você pega uma verdade e adiciona isso de uma meia-verdade e acaba contando uma mentira. Só que ela se torna muito convincente. Afinal, ela inicia a frase e o pensamento, a parte inicial da argumentação, vem através de uma verdade. Qual que é a verdade nessa frase? Só quem ganha mais de 50 mil reais por mês de dividendos que será impactado com a alíquota de crescente que vai até 10%. Mas, será que o cara que não ganha mais de 50 mil não será impactado? Vai ficar tudo normal para ele. Eu quero te mostrar um outro lado. E eu quero te mostrar através de fatos, para que você abra sua cabecinha e comece a pensar por você mesmo. Por isso que aqui, inclusive a minha princesa me ajuda demais a responder vocês. Hoje, há 30 minutos atrás, a gente respondeu algumas perguntas de pessoas que procuram suporte pedindo consultoria de carteira. Ah, porque você não monta minha carteira para mim, você não me acompanha, ó, eu tenho um dinheirão, mais de 1 milhão, quer montar a carteira junto comigo aqui, eu te pago? Mas minha intenção não é essa. Minha intenção não é essa. A gente sempre responde, ó, por mais que eu seja certificado, eu possa fazer isso, não quero fazer, porque não é esse o meu intuito. Meu propósito é ensinar você para que você não dependa, é ensinar você a pensar para que você não caia nas falácias que acontecem, porque as falácias, meu amigo, vai continuar acontecendo. Sofisma, às vezes não é nem por mal da pessoa, às vezes o comentário do cara foi com a boa intenção de te tranquilizar, só que infelizmente te desinforma. Então você tem que ter senso crítico o suficiente para poder pensar por si mesmo, e esse é o meu trabalho aqui, é o que eu tento fazer, né? É o que eu tento fazer. Não é só te entregar o peixe, mas te ensinar a pescar. Antigamente eu falava esse ditado de uma outra forma, e só depois que eu fui perceber que o negócio era lá ele. Então vamos lá, eu vou abrir aqui, ó, o RI da Klabin, se você quiser abrir junto comigo aí, e você vai clicar aqui, ó, em estrutura acionária, beleza? Clicou em estrutura acionária, você vai ver o que acontece dentro das ações aqui, quem que são os donos das ações. A estrutura acionária é pra gente ver quem é o dono da empresa. Se você abre um MEI, se você tivesse um RI, clicasse em estrutura acionária, e você é o único sócio desse MEI, 100% das ações seriam suas. Quando você vai abrir sua empresa, você tem que determinar lá um número de cotas. A mesma coisa dentro das empresas da bolsa. A estrutura acionária determina quantas ações tem, ó. Aqui a gente consegue ver, ó, ações. Número total de ações, ó, 6,1 bilhões de ações, que representam 100% dessas ações. As ações estão divididas em final 4, final 3, final 11, que é a soma das duas, né? E aqui a gente consegue ver quantas ações circulantes de cada ticker tem, né? Quantas ordinárias, quantas preferenciais, quantas units. E além disso, a gente consegue ver quem são os donos. A gente consegue ver quem são os donos. Olha só o principal dono da Klabin aqui, ó, que tem 20% da Klabin. 20% da Klabin é desta empresa, que chama Klabin Irmãos S.A. Isso aqui é uma holding que os irmãos da Klabin, né, Klabin Irmãos lá, abriram para poder otimizar a parte tributária. E eles são donos de 52% da Klabin 3. Ou seja, quem manda aqui nesse negócio? Quem manda nessa bagaça aqui?
os donos da Klabin aqui, os controladores. Ah, Léo, mas por que aqui tá 52% e aqui tá 19%? É porque do total de 6,1 bilhão de ações, eles têm 19%. Mas das ordinárias, que são 2,2 bilhões de ações, eles têm 52%. Então, eles concentraram a exposição deles em Klabin 3, que é o que dá direito a voto, que é para poder mandar. Eles não querem ter final 4, que dá preferência de dividendo, que na verdade, em muitas preferenciais nem dão esse direito, né, de 10% a mais. Então aqui, inclusive, uma das justificativas das argumentações para você ter ações que pagam dividendos de um controlador bem específico é o controlador, ele é remunerado através dos dividendos. Então pensa comigo, você é dono de um MEI aí, você tem um CNPJ, pode ser Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Vou pegar o MEI, que o MEI é a realidade mais brasileira, beleza? O microempreendedor. E aí, este MEI, vamos supor que você abriu 100% seu. Você é o principal interessado desse MEI. Então, se o MEI der lucro, você vai ter 100% deste lucro. E aí você pode manter na empresa para poder fazer a empresa crescer, usar o dinheiro da empresa para comprar outras coisas. Os barbeiros aqui da cidade, inclusive alguns eu conversei com eles, alguns são MEI. Então, o que eles fazem? Eles pegam um pouco do dinheiro do MEI, compram uma nova cadeira, compram um novo material para corte de cabelo, compra luva, compra navalha, usa o dinheiro para poder manter a empresa e o restante ele saca para a pessoa física dele, para conseguir pagar o aluguel, conseguir pagar a escolinha da criança, para conseguir comprar um carro. Então perceba, o principal interessado desta MEI é você mesmo. O principal interessado da Klabin são os próprios irmãos Klabin. E se existe uma forma de eles conseguirem tirar o dinheiro da empresa mãe, que é a Klabin, e mandar para a empresa filha, que no caso deles aqui é a holding, de maneira isenta, eles vão fazer isso. Qual que era a maneira isenta para poder fazer isso? Dividendo. Então, era fácil a gente investir na Klabin, por exemplo. Inclusive, uma das argumentações do Barsi é essa, que faz todo sentido. Pô, eu invisto em Santander porque Santander tem um controlador espanhol e aí o controlador vai querer dividendos. Então, eu tenho a garantia de que se eu investir em Santander, quando fizerem o saque para poder pegar o dinheiro, lá o pessoal da Espanha pegar o dinheiro, eu também vou conseguir. Aqui no caso da Klabin também. Nos irmãos Klabin, o que eles faziam? Nos irmãos Klabins aqui, eles queriam tirar o dinheiro da Klabin, que é a empresa mãe, e passar para a holding deles. Qual que é a maneira isenta mais fácil? Era dividendos. Então eles faziam isso através de dividendos. E aí você sendo sócio, minoritário que seja, você também abusava desse benefício, porque se paga para os controladores e você também é um sócio, você também vai receber dividendos. E aí perceba a construção de raciocínio que a gente está fazendo aqui. A partir de agora, não é mais isento para os irmãos Klabin. Para você pode até ser. Você, para receber até 50 mil, você é isento ainda. Você não precisa pagar, não vai cobrar na sua fonte. Se você não é dono de uma empresa que já saca mais do que isso, né? Tirando as empresas que você investe na B3. Por exemplo, eu sou dono da geração de dividendos. Eu saco mais de 50 mil no ano, se a gente consolidar, eu saco mais de 50 mil por mês na geração de dividendos, com o lucro que eu faço na empresa. Então, eu já vou ter que pagar esses 10%. Se eu invisto aqui nas ações, eu vou ter que pagar esses 10%, porque tá vindo de outras empresas, né? Então, eu vou pagar tanto na minha empresa, quanto nas empresas ali que eu tô investindo. Você, por exemplo, se você não ganha mais de 50 mil por uma empresa, se você não saca por uma empresa mais de 50 mil, ou se você não tem aí seus 5, 10 milhões investidos em ações e não vai receber isso, é senso comum você pensar que você não vai pagar. E tá certo, até aí tá certo. Só que qual que é o problema? Os irmãos Klabin vai pagar. E aí você acha que eles vão falar assim, não, vamos continuar distribuindo dividendo igualzinho nós distribuía, mas nós vamos pagar 10% aqui agora mais, mas tudo bem, continua distribuindo. Ou você acha que eles vão falar assim, não, quem manda nesse negócio aqui sou eu, não vamos mais distribuir e agora nós vamos usar outra forma de pagar esse dividendo, de monetizar o acionista. Vamos usar de outra forma. Dividendo nós não pagamos mais. Ou você acha que eu sou bobo e eu na geração de dividendos vou agora que vai cobrar mais 10%, eu vou continuar distribuindo do jeito que eu distribuía? Não, agora tem que ter outras estratégias para distribuição de maneiras diferentes. Vou deixar dinheiro dentro da empresa fazer caixa, para poder fazer investimentos, para poder crescer a empresa mais. Algumas coisas a gente vai fazer dentro da empresa, não vou mais comprar carro na PF, vou comprar agora na PJ. Você entende que tem várias maneiras de você burlar. E aí você acha que se eu, Leozinho, consigo usar isso, você acha que os irmãos Klabin não vão usar? A tendência é de que essas empresas que têm controladores privados, que têm interesse no lucro, eles não vão mais pagar dividendo do jeito que pagaria antes. Prova disso é que a maior parte das empresas, e a gente viu várias notícias de várias empresas antecipando as distribuições. Fiz isso também na geração de dividendos. Distribuindo tudo que tinha de caixa, tudo.
pega, depois nós faz outra coisa, faz aporte de capital, distribui primeiro. O que você quer dizer com isso, Léo? É que mesmo você que não vai receber 50 mil reais de dividendos por mês aí pelas empresas, você será impactado indiretamente, porque os caras aqui, os controladores, eles vão pagar. E aí, como forma de driblar isso, eles vão pagar através de outras formas, que eu já expliquei pra vocês, não é segredo. Te expliquei até a estratégia da Axia, que a Axia bolou uma estratégia muito bonita, contabilmente falando muito bonito, mas agora vai ser através de recompra, através de bonificações com um preço de aquisição da bonificação muito alto para poder fazer sentido, já que vai aumentar o preço médio, você vai poder vender. Já te expliquei tudo isso, não vou repetir nesse vídeo. Vamos usar um outro exemplo? Vamos pegar aqui o próprio Itaú. Vamos pegar o Itaú, a gente vem aqui em composição acionária. Olha só como que funciona a composição acionária do Itaú. O Itaú tem dois grandes sócios. Um grande sócio do Itaú é a própria Itaúsa, que tem 39% das ações ordinárias. E o outro grande sócio é o Itaú Unibanco Participações, que é essa IUPAR, que tem 51% das ordinárias. Só que olha que loucura. Quem que tem grande parte dessa UIPAR, que é uma empresa? A Itaúsa também, ó. A Itaúsa tem 50% das ações ordinárias da UIPAR. Ou seja, quem manda no Itaú? Meu amigo. Viu aí quem que manda? Quem que tem mais ações ordinárias aqui do Itaú? Se a Itaúsa, que é a principal interessada em receber dividendos do Itaú, e ela recebe dividendos do Itaú, e ela já tem uma ineficiência tributária, porque ela é uma holding para poder distribuir para os acionistas. Você acha que ela vai ficar de braço cruzado, só esperando abrir tributação? Só esperando esses 10% a mais ser cobrado aí e pronto, acabou? Ou você acha que vai ter estratégia tributária para poder não pagar esse tanto de imposto? Eu acho que vai ter. E aí, você antes recebia um yield de 7, de 8, de 10%. Nesse último ano, quanto que foi o yield de Itaúsa? Se a gente olha aqui, em Itaúsa, tivemos um yield aí de 16,01%. Óbvio que esse yield foi inflado por conta das distribuições que aconteceram no finalzinho do ano para poder distribuir antes de iniciar 2026, que em 2026 ia ter a tributação, então é óbvio. Mas perceba, antes, quais eram os yields aqui, ó? 7%, 5%, 6%. Você acha que vai continuar distribuindo 6, 7, 8% de yield? Eu, sinceramente, acredito que vai continuar distribuindo o dividendo, sim. Não vai cortar por inteiro, mas eu acredito que vai dar uma diminuída. Eu acho que vai ter muito mais recompra. Isso logicamente falando. Se eu fosse dono de uma empresa e se eu fosse um controlador privado, eu ia querer fazer isso. Mais recompra de ação, mais bonificação, mais outros tipos de estratégias para poder burlar isso aí. Eu não ia usar todo o meu lucro que eu tenho para poder distribuir em dividendos. Não ia. A não ser que não seja vantajoso eu fazer recompra de ações. Se as ações estiverem 10% mais caras, é melhor pagar o dividendo, que aí eu vou pagar 10% de imposto de renda todo jeito, e aí pelo menos o dinheiro fica na conta, eu diluo o risco do acionista. A não ser que não faça sentido eu fazer bonificação, mas bonificação, como é um evento corporativo muito bem controlado, pode fazer bonificação quanto quiser, usar reserva de lucro quanto quiser. E aí, o que eu quero te mostrar é que sim, meu amigo, mesmo você que recebe menos, você será impactado. A gente será agora, e aí não sabemos porque não conseguimos prever futuro, né? Não sabemos como que vai, o que vai acontecer até o final de 2026, o que vai acontecer até o final de 2027, não sabemos como vai estar daqui 2030, que se Deus quiser, Jesus Cristo já terá voltado, nós não teremos esse problema de tributação, né? Pessoa, Jesus Cristo volta amanhã, que bênção que ia ser? Será que você ia subir ou será que você ia ficar? Dá tempo, é só se arrepender, ler Romanos 10 lá que você tem que fazer, só confessar Jesus com a própria boca e tamo livre. Deixa eu te mostrar um negócio aqui bem interessante. Vamos ver o yield médio do Ibov. Vamos ver o yield médio do Ibovespa, das ações brasileiras. Olha só, o dividendo yield médio, eu já te mostrei essa imagem aqui algumas vezes, inclusive esse estudo é bem legal. O dividendo yield médio do Ibov, que é esse azulzinho aqui, desde 2021, que os preços ficaram bem descontados, subiu e tá em 2023, que foi o último ano dessa pesquisa, 10%. Mas você consegue perceber que o yield do Ibov, e principalmente do IDIV, que são as ações mais pagadoras de dividendos, pega o Ibov, tira todas as que não pagam dividendos, mantém só as que pagam dividendos. É basicamente isso que é o IDIV. O IDIV tem um critério de selecionar as maiores pagadoras de dividendos. E aí você consegue ver que o yield do IDIV foi de 7,5 aqui, ó, na média 7,5. Tá 12 agora, mas na média 7,5. E do Ibov, na média aí, 4,5%, 5%, certo? Tá aí tudo bem. Se a gente faz esse mesmo estudo para o SP500, a gente pega aí o SPY, que é um ETF que replica o SP500, que basicamente, de maneira, não tem nada a ver os índices, tá? A metodologia do SP500 pega as maiores 500 empresas com maior capitalização de mercado nos Estados Unidos, o Ibovespa é 92 empresas com maior capitalização, o tamanho das bolsas são diferentes, o tamanho das empresas é totalmente diferente, mas se você consegue entender que o principal índice lá dos Estados Unidos tem um yield de 1,07 ao ano, 1,07. E a média do Ibov, 5, né, que eu te mostrei,
mostrei. Tá 10 agora, mas a média é 5. Então perceba, não é difícil você entender que em países que o dividendo é taxado, porque lá nos Estados Unidos o dividendo é taxado 30%, porque não tem taxação sobre consumo, tem algumas outras coisas diferentes, né? Se fosse taxar dividendo aqui 30%, seria palhaçada, porque teria que fazer uma reforma tributária antes, mudar algumas outras coisas antes. Mas perceba que mexe no yield. Ah, mas lá a taxação dos 30% é para qualquer um. Você ganha R$10, você ganha 10 milhões, é a mesma coisa. Mas vamos supor que fosse só para quem ganha 50 mil para cima. Ia diminuir o yield do índice, ia diminuir o yield das empresas, e você ia receber menos yield, de dividendo yield, entende? Então você, se mesmo você que não vai pagar imposto, porque você ganha menos do que 50 mil, você será impactado, porque você não vai receber o yield que você receberia antes. E aí, se você quiser se aposentar através de dividendos com empresa, seu patrimônio vai ter que ser muito maior, porque as empresas já pagam muito menos do que os fundos imobiliários, né? O yield dos fundos imobiliários, na média, é 8, 9, do Ibov, 5. Então você, em geral, dependendo do tipo de carteira que você monta, se você quer ganhar dividendos só com ações, eu já até gravei um vídeo sobre isso, né? A ilusão de você se aposentar com dividendos em ações, você teria que ter o dobro de patrimônio, talvez até 2,5 vezes a mais o patrimônio em ações do que em fundos imobiliários pra você se aposentar com renda. Não tô falando aqui que fundo imobiliário você tem que investir só em fundo imobiliário, não. Pelo amor de Deus, já vou te falar no final. Calma aí um pouquinho. Mas fato é que agora você vai precisar de um maior patrimônio se você quiser aposentar só com empresas, só através do dividend yield. Porque na bonificação você vai receber mais ações. Aí você vai ter que vender as ações para poder conseguir o dinheiro. Imagina você tá aposentado, você tem que ficar vendendo as ações. Imagina se esses 20 mil de isenção que temos hoje na venda de ações não existir daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. E mesmo que exista 20 mil daqui 10 anos, vai ser o quê? Porque não ajustaram esses 20 mil desde 1994, não ajustaram esses 20 mil aí de isenção. Ajusta o salário deles, mas isso aí não ajusta não. É chato, né, falar isso, mas eu fico puto demais quando eu falo de imposto. Não é porque eu sou contra o imposto, eu sou a favor do imposto. Tem que ter imposto mesmo. Eu até brigo com o Pedro e com o André Picagi, porque os caras são contra o imposto. Não, tem que ter imposto. Mas o trem tem que ser usado direito. Mesma coisa de você dar R$1.000 pra sua mãe todo mês, e sua mãe rasga o dinheiro. Você vai ficar puto, vai parar de dar os R$1.000 pra ela, vai dar pra outra pessoa. Ah, Léo, então tá tudo acabado, nosso plano. A sua carteira tem aí 30% de ação, mais ações no exterior, vai vender tudo, vai colocar tudo em fundo imobiliário por causa da renda, não sei o quê. Aí começa aquele desespero, né? Aí a gente fala assim, não, agora tem que ser só fundo imobiliário se quiser renda. Ação não presta mais. E aí, meu Deus do céu, é só tomando café. Galerinha, as ações continuam sendo um ótimo veículo de investimento. Ela só vai mudar a forma de te entregar rentabilidade. E pode ser sim que a sua carteira de ação, você tem a carteira como um todo, e a sua carteira de ação, ela te entregue um yield menor do que poderia entregar se não tivesse a taxação dos dividendos. Isso é verdade. Ela provavelmente te entregaria um yield maior. Só que não é por causa deste yield que está um pouquinho menor agora, potencial, que deixou de ser um bom investimento. Ela vai te monetizar de outras formas. E mesmo que, vamos supor que não existisse outra forma de pagar o acionista, de remunerar o acionista, não existisse recompra, não existisse bonificação, não existisse mais nada. Não existe JCP, só vai pagar através do dividendo. Mesmo assim, continuaria sendo um ótimo veículo de investimento. Você vai precisar de 10% a mais de patrimônio para poder fazer o mesmo resultado? Vai, mas tem outra forma? Não tem. Ah, vai taxar agora também os fundos imobiliários, 10%. Vamos parar de investir em fundo imobiliário? Não, vamos ter que investir em fundo imobiliário com a taxação de 10%, porque não existe outro veículo mais eficiente. As ações continuam com o seu papel de multiplicar o seu capital a custo de uma boa volatilidade e a custo de risco. Este é o papel dela. Você vai correr risco investindo numa empresa, você vai ver o seu papel volatilizar, subir e descer, você vai ver isso. Muito mais em ação do que em qualquer outro tipo de ativo. Mais do que em renda fixa, mais do que em fundo imobiliário. Vai ver volatilizar, a não ser que você esteja investindo numa duration muito alta. Só que como prêmio, se você fez bons investimentos, você vai ter uma rentabilidade muito boa. Sua rentabilidade de ação pode ser 12, 15, 18, 20%. Deixa aí nos comentários quem ganhou mais de 20% esse ano só com ações, que deu pra ganhar. E aí você vai deixar de investir em ações, porque agora ao invés de pagar 6% de yield, ela vai pagar 5 ou 4. Ou 3? Não. Se a Itaúsa, ao invés de te pagar esses 16% de yield, ela te pagasse isso através de bonificação, se tivesse 16% a mais de posição, ou a valorização da empresa pela recompra de ação tivesse subido 16%, eles vão encontrar formas de te entregar isso. E aí, inevitavelmente, se depois você quer viver com a renda passiva, digna, estável, com muito menos volatilidade, com muito mais previsibilidade de crescimento pela inflação, se você quer isso, inevitavelmente
inevitavelmente você vai ter que fazer reversão de carteira depois. Você não vai ser nenhum bilionário igual o Barsi. Você não vai ser esse bilionário, vai? Em geral, a sua chance é mínima. Não tô falando que você não consegue, mas a sua chance é mínima. A gente tem que trabalhar com a realidade para não criar esperança fajuta, né? A única esperança que você tem que ter é a volta de Jesus. Então, partindo desse princípio, a gente vai ter que ter um patrimônio que rende um bom yield pra gente conseguir viver de renda. O Décio Bazin, que foi o cara que criou o preço teto através dos 6% de yield lá, ele fez reversão de carteira. A filha dele fez reversão de carteira. Vendeu um pouquinho de ação, colocou em fundo imobiliário justamente para poder conseguir mais yield. Você vai usar as ações vão multiplicar o seu capital. Daqui 10, 15, 20 anos a gente não sabe como que vai estar o mercado. Como que vai estar o mercado daqui 10, 20, 30 anos? Sabemos quanto que vai estar a cobrança dos dividendos? Subiu de 10 para 15, Léo. Subiu para 20. Agora até os fundos... Nós sabemos? Não sabemos. Em tese não é para taxar fundo imobiliário. Mas também em tese não era para taxar o dividendo das empresas antes de fazer uma reforma tributária e tirar um pouco de imposto de consumo. Não fez? Então, meu amigo, não. A estratégia de dividendos não caiu terra abaixo, não. Até porque a gente usava os dividendos como um bônus. Você não ia investir numa empresa que pagava 20% de yield, mesmo a empresa sendo ruim. Você não vai investir em qualquer tipo de empresa só por causa do yield. A gente investia em boas empresas que pagavam bons yields. Porque dentre todas as boas empresas, tinha as que pagavam bons yields e as que não pagavam. Mas a gente não investia na de yield priorizando o yield ao invés de investir em outra que era muito melhor, mas não pagava. Se tem uma empresa que hoje paga muito yield, payout muito alto, por exemplo, BB Seguridade. BB Seguridade, payout 85, 90%, paga um bom yield, no caso 2 dígitos aí. Se tem uma outra seguradora, vamos pegar Porto Seguro, que estivesse com valuation melhor do que BB Seguridade, eu não ia comprar BB Seguridade, eu ia comprar Porto Seguro, porque o yield é secundário. A não ser que você esteja vivendo de renda, o yield é secundário. Você vai pegar esse yield, ou pegava o yield e gastava com carne, churrasco e café? Não, pegava o yield e investia de novo na empresa ou em outra empresa que estava descontado. Então, se a empresa está pagando 10% de yield ou está usando esse dinheiro que ela ia pagar de yield para reinvestir nela mesma com um bom ROI, o valor intrínseco fica muito bom, eu vou investir na que está melhor. Então, perceba que esse negócio da estratégia do dividendos, ela nunca foi a decisiva para fazer aporte. Você não vai investir só em empresa que paga dividendo, não. E ela não vai ser a estratégia que vai te aposentar mesmo, não, viu? Se for só em ação, não vai ser, não. Já era difícil antes. Antes da taxação já era difícil. Cuidado com o vendedor de sonho. Cuidado com o vendedor de sonho. Você tem que ter conhecimento, que senão você vai cair na cilada. Tem que ter conhecimento. Eu fico encabulado. É porque a galera estuda pra caramba pra poder aprender a jogar um joguinho. A galera estuda pra caramba pra poder fazer alguma coisa irrelevante. Agora, quando é pra mexer com o dinheiro da vida dela, a aposentadoria que vai mudar a vida dela, dos familiares, da esposa, dos filhos, das próximas gerações, o cara não quer estudar. O cara quer ficar 10 minutos pra criar uma carteira. O cara quer alguém que monta a carteira pra ele. É isso que o cara quer. Você deveria ter um pouquinho mais de respeito consigo mesmo, né? Nem com as outras pessoas que estão tentando te ensinar igual eu tô tentando, não. É consigo mesmo, meu amigo, porque senão você vai rasgar dinheiro. Aí daqui 5 anos você vai falar assim, podia ter começado direito, agora não compensa mais, vou comprar lote. E aí, de novo. Se você ficou até aqui nesse vídeo até agora, eu vou te dar um presente no final desse vídeo. Não era pra eu te dar esse presente não, mas vou te dar esse presente. E aí, pra gente finalizar, vou te dar um pitadinha de sal aqui das estatais. Quem são os controladores das estatais? No caso da Klabin, privado, o cara vai querer o máximo de lucro possível e a melhor efetividade tributária possível para poder não deixar dinheiro com o Estado, certo? Você já tá pegando, né? No caso aqui do Itaú, a controladora é privado, então eles vão tentar fazer o máximo de efetividade tributária, tudo dentro da lei, ninguém tá fazendo nada ilegal não, tudo dentro da lei, ele vai tentar o máximo de efetividade tributária para ficar o máximo do dinheiro. Eu ganhei R$100, eu quero o máximo desse dinheiro comigo, não com o Estado. Então, ao invés de pagar 20, eu vou tentar pagar só 10. De maneira legal. Agora, quando a gente fala de um estatal, vamos pegar a Petrobras? Entra aí na Petrobras e vem composição acionária aqui na Petrobras. Quem que é o dono da Petrobras? Olha lá, governo federal tem 29,9% das ações. BNDES, participações 7%. E o outro aqui, BNDES aqui, 1%. Em geral, o Estado, o governo, tem em torno aí de 37% das ações. Ou seja, ele é o controlador das ações, estatal. O Estado, governo federal, ele tem preocupação em não pagar dividendo, porque 10% vai pro Estado, entendeu? Petrobras fez R$100. Ela tá preocupada em não distribuir dividendo porque 20 vai pro Estado, vai para ele de todo jeito, seja na distribuição de dividendos, seja através de imposto, vai para ele de todo jeito. Então, no caso das estatais, pode ser, não sabemos também, não conseguimos ler futuro. A governança corporativa da empresa, teoricamente, tinha que defender os acionistas de maneira imparcial, mesmo que um principal acionista seja o Estado. Se tá defendendo o Estado, só o Estado, e Estado porque é Estado e não porque é acionista, já tá errado. A governança corporativa já fica duvidosa, o que acontece muito nas estatais.
estatais. Por isso que as estatais são mais descontadas do que as empresas privadas. Vai anunciar uma privatização, a empresa explode. Por quê? Porque a governança corporativa tende a melhorar. Não quer dizer que toda governança corporativa de estatal é ruim, mas tem sempre esse medo de conflito de interesses e tal. Então, no caso da Petrobras, pode ser que esse yield não diminua. E aí você, que ganha menos de 50 mil, pode ser realmente não impactado. Porque aí, se não vai diminuir o yield, o governo não tá nem aí se distribui muito ou não, porque de todo jeito o imposto vai para ele mesmo, então ele não tá preocupado em fazer nenhum tipo de eficiência tributária. Vai distribuir tudo em dividendo mesmo, do jeito que era antes. Os 10% que ele teoricamente tá perdendo, tá indo para ele. Aí eu vou pagar 10% para mim mesmo. Então não tem interesse em eficiência tributária. Deixa que os outros se lasquem. E aí você que ganha menos de 50 mil não vai ser impactado, vai ficar como se fosse o mesmo de antes. Isso para estatais. Então tem esse ponto aí, né? Privados com certeza vai ter recompra de ação, bonificação, outros meios de pagamento, vai reduzir. A tendência é que reduz o dividend yield sim. E aí se você quer aposentar só com ações, você vai precisar de muito mais patrimônio ou estudar para sim, não deixar de investir em ações, multiplicar sua carteira através das ações, depois fazer reversão de carteira com fundos imobiliários. Nas estatais pode ser que mantenha o yield, mas aí você não... Aí o pessoal começa... É sempre assim, né? É 8 ou 80. Aí então vou ter só estatal na carteira agora. Aí você vai aumentar o risco da sua carteira. Entende? Você tem que ter um pouquinho de conhecimento, porque senão você vai fazer burrada. Você não precisa errar. É só você estudar com quem já errou. Você não precisa descobrir como que funciona o negócio só depois de ter colocado dinheiro. Você pode descobrir antes. Por isso que eu tô aqui no YouTube. Pra poder te ensinar da melhor forma possível. Da maneira mais transparente possível. Sem te cobrar nada, né? Eu vou deixar o presente pra vocês. Olha só. Eu fiz uma live pra última turma agora, a MGD8, que foi como organizar a carteira de acordo com a sua idade. Justamente pra você entender o que é esse negócio de reversão de carteira. Como que eu tenho que fazer. Léo, eu tenho 20 anos, eu ainda não sou velho. Mas como que eu tenho que fazer? Como que eu planejo minha carteira? Eu tenho que comprar o quê? Qual tipo de classe? Depois, como que eu faço para... eu tenho muita ação, Léo. Agora eu quero reverter fumo. Como que eu faço? Qual que é a maneira mais eficiente disso? A gente ficou discutindo sobre isso e eu ensinei todos os pontos. Tintim por tintim, tintim por tintim. 1h30 de live. 1h30 de live. Vou deixar isso aqui de presente para vocês, tá? Muito estudo. Teve muita coisa legal aqui, cara. Se eu fosse você, não perderia essa live aqui. Vou deixar ela de presente para vocês. Inclusive, pedi pro André fazer isso aqui para ficar disponível para vocês, só que ele falou para deixar disponível só para os membros. Porque realmente, para honrar os alunos que pagaram para ter acesso a essa live, ou pelo menos membro você tem que ser. Então eu vou deixar isso aqui disponível para os membros, tá? Essa live aqui disponível para o membro. Se você já é membro do canal, vai ficar disponível para você aí depois do vídeo de hoje. Você ainda não é membro, te convido a ser membro do canal, porque sendo membro do canal, o principal objetivo do membro do canal, na verdade, é você ajudar o canal, porque quanto mais membro o canal tem, mais o YouTube entende que esse canal é relevante e mais os vídeos do canal aparecem para as pessoas. E aí tem mais chance da gente ganhar inscrito, mais pessoas conhecendo o conteúdo, se libertarem dessas rodas de rato, porque de nada adianta eu vir aqui fazer o melhor conteúdo se ninguém assiste. Então você sendo membro do canal, porque o intuito era disponibilizar os membros e não disponibilizar nada lá. Era só pra quem quisesse ajudar o canal mesmo. Só que eu não consigo, se você me honra, eu tenho que te honrar também. Não consigo deixar de fazer alguma coisa por você. Então, o que eu tô fazendo lá nos membros? Todo mês, um dos membros, o mais participativo, ganha um kit da Geração de Dividendos, que é uma caneca, o café da Geração de Dividendos, um caderno da Geração de Dividendos e o marca-página da Geração de Dividendos. Brabo pra caramba esse kit. A gente entrega na sua casa. Segunda coisa, a gente sempre tá lendo o livro. Inclusive, tô fazendo uma série lá de economia básica e de mercado financeiro, a parte mais básica. Já temos 16 vídeos, 15 vídeos lá. E agora vai entrar essa live também. E toda semana eu tô postando vídeo lá pros membros. O intuito é sempre eu trazer algum estudo que eu estou fazendo ou livro que eu estou lendo sobre investimentos e resumir pra você conseguir ler pelo menos uns 10 livros por ano. E aí vai ser estudo atrás de estudo. Lá é técnico. Lá é se você quiser dar um passo à frente mesmo. E aí custa a bagatela de R$ 7,99, que o YouTube ainda fica com a metade, né? Só realmente pra você honrar o canal e eu te honrar de volta, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Até mais investidores. Até o próximo vídeo. Não deixe de assistir a live não, viu?